e é a nossa penúltima aula de biologia, né? A uma semana do simulado. Vamos lá. Beleza. Então, gente, hoje a gente vai ter a aula de zoologia 2, de zoo de vertebrados, né? Na aula passada a gente viu zoo de invertebrados. Hoje um apanhadão sobre zoologia de vertebrados e um pouquinho de fisiologia, mas a gente não vai conseguir se aprofundar muito. Vou pegar os pontos principais que caem nas provas, vocês vão ver que as questões de vertebrados, elas são bem direcionadas, não é tão... A gente não cobre um conteúdo tão amplo, tá? Então é bem tranquilo. E aí na próxima aula eu faço a de saúde, falando de verminose. Então vamos para a aula. Primeiro, o cladograma que eu coloquei aqui do lado para vocês é o que vai nos orientar ao longo da aula. Ele não está numa resolução muito boa, de repente vocês não vão conseguir ler todas as palavras, mas daí eu vou falando, porque eu não consegui uma melhor. E o que eu tinha em casa, em livros, ele era mais cheio de informação e ia ser pior para a gente, né? Então eu coloquei esse igual, mesmo que não está perfeito. Então, quando a gente fala de zoologia dos vertebrados, na verdade a gente está falando dos cordados, tá? Vertebrados é um termo mais popular que a gente fala, mas o que a gente trata de cordados? O que são cordados? São os animais que têm notocorda. Aí aqui nessa imagem do lado, aparece a notocorda representada por essa estrutura verde. O que é essa notocorda? Que novidade evolutiva é essa? É uma estrutura de sustentação, tá? Então, esse animalzinho aqui representado no esquema do lado, ele se refere a um jeitão desse cara chamado protocordado. Protocordado seria um que veio antes do grupo dos cordados mesmo, né? Quase um pré-cordado. A única coisa que ele tem parecido com os outros é a notocorda. Ele é um animal bem basal, bem primitivo. E essa estrutura de sustentação, ela vai ajudar muitos animais a aumentarem os tipos de movimento, a maior sustentação do corpo. No nosso caso, nós não temos notocorda persistente em adulto, ela desaparece. Desaparece não, ela se transforma. Mas a gente tem notocorda lá no início do desenvolvimento embrionário. O que ela se torna no nosso corpo? Ela se transforma na coluna vertebral. Então, pensem comigo, se a notocorda serve para dar sustentação e proteção, na verdade, ela protege o tubo nervoso dorsal. As vértebras têm exatamente a mesma função, só que elas são mais desenvolvidas, tá? E o desenvolvimento das vértebras nos dá uma sustentação muito maior, em vez da gente só proteger o tubo nervoso dorsal contra dobramentos excessivos, a gente encapsula ele. E o que é o tubo nervoso dorsal no nosso corpo? É a nossa coluna vertebral, onde passa todos os nossos nervos. E a gente precisa proteger eles, porque os nervos, eles são extremamente sensíveis para receber os estímulos, né? Se você encosta num nervo, tu dá um estímulo e o nosso corpo responde de alguma forma. No nosso dia a dia, de alguém saudável, isso é vital para a gente. Agora, se a gente tem uma exposição do nervo a toques excessivos, a estímulos excessivos, isso se transforma em dor, uma dor insuportável. E aí, se vocês conhecerem alguém que tem hérnia de disco, por exemplo, o que é hérnia de disco? É quando os discos da coluna vertebral, sabe, tem os ossos, e no meio tem um disco cartilaginoso. Às vezes, esse disco, ou por trauma, por forçar excessivamente, ou às vezes por algum distúrbio nutricional, ele se rompe e extravasa. Quando ele extravasa, ele fica tocando nos nervos. E esse toque nos nervos causa uma dor insuportável, às vezes, para as pessoas. Então, por isso que a gente precisa proteger bem os nervos. Porque se a gente superestimular, vai ser um problema, né? Então, a notocorda é uma novidade muito bacana, evolutiva, porque protege o tubo nervoso dorsal, tá? Então, vamos adiante. O próximo grupo, e aí já
Daí eu vou tirando os que eu já falei para ficar menos poluído. O próximo grupo, a próxima novidade, é o surgimento dos crânios. Crânio aqui, tá? E aí nós vamos ter o grupo mais basal, mais simplesão, são as lampreias. E o jeitão do corpo da lampreia está aqui. Ó. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao crânio? Lembram que tudo, quando tem aqui essa característica nessa linha principal, todos os outros vão apresentar isso, tá? Então, a partir daqui, todos os seres apresentam crânio. Qual que é a importância do crânio? Lembra quando eu falei lá na aula de invertebrados que o processo, que o formato de corpo bilateral propiciava a cefalização de uma área. E aí todas as estruturas mais importantes do sistema nervoso vai para a ponta, para a área de cefalização, se centraliza ali e você precisa proteger uma área só do corpo. Você consegue se desenvolver mais. Então, nesse momento, surge o crânio, que é a caixa, você sabe que é a função do crânio, né? É fácil para vocês relacionar isso, para proteger o cérebro, que é a parte mais importante neurológica que a gente tem, tá? A lampreia, gente, ela vai ter um crânio bem primitivo, vão ser pequenas placas cartilaginosas na parte superior da região cefálica. Não é uma caixa ainda, mas é o precursor do crânio. Tá? Nós vamos ter caixas bem formadas nos peixes e ela vai ficando cada vez mais compacta de acordo com a saída dos animais da água. Mas esse detalhe eu vou falar melhor para vocês depois. Então é isso, surgem os crânios para proteger o cérebro. Tá? A próxima estrutura, não sei por que meu ponteiro some quando... minha caneta some cada vez que eu passo o slide. A próxima estrutura muito importante, as duas, ó, aparece a mandíbula e a coluna vertebral. A coluna vertebral, eu já falei para vocês um pouquinho lá no início, qual é a importância dela. A mandíbula, gente, pensem comigo, até as lampreias, nós não tínhamos mandíbula. Então, a alimentação dos animais, ela fica muito restrita. É esse jeitão aqui, ó, nessa primeira imagem. Tu tem a boca, mas você não consegue prender o alimento. Então, quais são as formas de alimentação? Ou você vai se alimentar por sucção, e aí a tua boca é uma bomba de sucção, você suga a água para dentro. Até aqui, gente, até os quatro patas são só animais aquáticos, tá? Nós só vamos ter animais vertebrados terrestres a partir daqui. Então, os animais com essa boca simplesona só conseguem sugar. Ou sugam a água e filtram o alimento, e aí sai pelas fendas branquiais, pelas brânquias, o excesso de água, ou, no caso das lampreias, elas têm uma ventosa na boca, elas se fixam em outros vertebrados e são ectoparasita. Ecto é fora, então parasitas de fora do corpo de outros animais e se alimentam dos fluidos corporais do animal parasitado. Quando surge a mandíbula, gente, é uma revolução alimentar para esses animais. Pensam que agora pode prender, arrebentar pedaços, e aí vocês pensam, quem são os peixes cartilaginosos? São os tubarões, animais predadores de topo de cadeia. Então, é um avanço evolutivo muito grande. E aqui, só para vocês terem noção, assim, como que surge a teoria de como surgiu as mandíbulas, mas como curiosidade, porque dificilmente isso vai ser questão do Enem. Quando os animais têm as brânquias, eles precisam de estruturas para manter as brânquias numa estrutura correta. Essas estruturas endurecidas, aqui representadas por esses risquinhos cinzas, são cartilagens. O que o pessoal que estuda evolução tem como teoria é que essas cartilagens, elas se desenvolvem, se transformam nas mandíbulas. Por quê? Eles perceberam que nesses grupos mais basais tem mais arcos branquiais do que nos grupos depois do desenvolvimento da mandíbula. Então, é possível que isso tenha acontecido. Mas isso mais por curiosidade, né? E aqui, gente, ó, representando o que eu falei para vocês, as placas cartilaginosas, que são estruturas de crânio, só que um crânio mais basal. E aí, com o tempo, ele vai se desenvolvendo, crescendo, até porque o cérebro vai crescendo, tá?
Se eu estou indo muito rápido, me avise. Passando adiante. A próxima novidade, gente, são pulmões. Tá? Então, aqui surge pulmões. Que doideira é essa que peixe tem pulmão? Tem pulmão. Não todos, né? Mas tem um grupo de peixes, inclusive, que a gente chama eles de peixes pulmonados, que tem pulmão. Em determinadas épocas da vida deles, quando secam os rios, ou os lagos que eles vivem, eles vão para a terra e usam as nadadeiras. Eles têm umas nadadeiras mais lobosas, que a gente diz, mais estruturadas, e eles usam essas nadadeiras para migrar de uma poça seca para uma poça que tem água. E nesse percurso, eles usam os pulmões. Eles também têm brânquias ainda, mas já têm pulmões. Tá? Não são todos os peixes ósseos, óbvio, mas nós temos peixes ósseos com pulmões. E aí a teoria é que esses peixes aqui evoluem nos animais terrestres, nos primeiros anfíbios. Tá? Só queria fazer esse adendo para vocês entenderem o porquê que peixe está aqui depois do desenvolvimento dos pulmões. Mas eu vou focar nos tipos de pulmões a partir dos anfíbios, tá? Desses grupões aqui que são os grupos terrestres, né, que a gente conhece atualmente. Então, olhem bem na estrutura de um pulmão de salamandra. Olha como é simplesão. Vocês pensem que a troca gasosa, a função do pulmão é troca gasosa, é eliminar o gás carbônico produzido no metabolismo do animal e absorver, colocar dentro do corpo, oxigênio, que precisa para o metabolismo, né? Para a respiração celular, que a gente chama. Quanto menos superfície, ocorre menos trocas. Então, se vocês olharem, o pulmão da salamandra é bem simplesinho. A troca gasosa aqui é pouca, existe, mas é pouca. Então, as salamandras, gente, têm brânquias também. E eles são animais essencialmente aquáticos, tá? No Brasil, acho que tem salamandra só na Amazônia, não é um grupo tão conhecido nosso. Tem bastante no norte, nos Estados Unidos. Mas se vocês procurarem aí no Google uma imagem de uma salamandra, vocês vão ver que elas têm umas brânquias muito desenvolvidas. Justamente porque o pulmão delas não é muito efetivo, não é muito eficiente. Aí a rã, a salamandra é um anfíbio, a rã também é um anfíbio, mas ela avança mais no ambiente terrestre, ela vive fora da água. Nós temos os sapos, rãs, pererecas, eles precisam do ambiente úmido, mas eles conseguem viver muito bem no ambiente terrestre, né? A água eles precisam para reprodução, alguns até ficam boiando na água quando não estão caçando, ou até caçam dentro da água, mas eles têm uma vida terrestre tranquila, né? E aí vocês veem que o pulmão da rã, ele já é mais desenvolvido do que o da salamandra. Menos do que dos lagartos, mas mais do que da salamandra. Então consegue fazer mais trocas gasosas e por isso a maior independência da água. E os anfíbios terrestres, as rãs, sapos e pererecas, não têm mais brânquias. No entanto, o pulmão deles ainda não é suficiente. Então, eles fazem trocas gasosas pela pele também, tá? E é por isso que os anfíbios precisam estar em ambientes úmidos, porque a pele deles, para fazer troca gasosa, é extremamente fina, tá? E se a pele é extremamente fina, ela resseca muito rápido. Então, vocês podem perceber que os anfíbios normalmente são noturnos e vivem em ambientes aquáticos. Aquáticos não, ambientes úmidos, né? E a pele deles, gente, é bem molhada, grudenta. Eles excretam um muco para reduzir o ressecamento, para manter ela úmida, para se manter fazendo trocas gasosas pela pele, tá? Então, por isso que é tão cruel quando as pessoas jogam sal nas costas de um sapo, porque você está matando aquele animal por asfixia, tá? É como se botasse sal no nosso pulmão. É muito cruel. E já são animais com sistema neurológico que sentem dor, que tem todo um sistema desenvolvido. Então, é terrível jogar sal em sapo por causa disso. E o que mais? E os girinos, gente. O girino é a fase larval do anfíbio, que fica lá na água, e eles têm brânquias, tá? Então,
Essas brânquias depois desaparecem e aí desenvolve os pulmões na metamorfose de sair do ambiente aquático e ir para o terrestre. Os lagartos, gente, já têm um pulmão um pouco mais desenvolvido e os lagartos, os répteis, eles conseguem viver em muitos locais do mundo. Eles só não conseguem viver nos polos em função do controle de temperatura que eles não têm. Mas em ambientes secos, desertos, os répteis são muito bem adaptados. Por quê? Porque o pulmão deles já é plenamente capaz de fornecer todo o oxigênio necessário para o corpo. Então, eles não têm mais nenhuma respiração cutânea. E por que os répteis têm um pulmão um pouco menos desenvolvido do que aves e mamíferos? Porque o metabolismo deles é lento. Se vocês verem, répteis, eles andam devagar. Eles até têm momentos de explosão por uma caça, por exemplo, ou por uma fuga, mas são por períodos curtos. Então, eles não demandam tanto oxigênio. Já as aves e os mamíferos precisam de um super pulmão, porque eles têm uma atividade muito intensa. E aí a diferença do pulmão de mamífero para aves está nesses sacos aéreos aqui que as aves apresentam. E por que esses sacos aéreos? Apesar das aves ter muito oxigênio disponível no ar, o processo de voo, ela não consegue respirar durante o processo de voo, ela não consegue respirar com tanta eficiência. Por quê? Porque tem a própria massa de ar interferindo ali no processo de respiração, e também porque o movimento das asas demanda muito da musculatura do animal, e aí fica difícil conciliar as duas coisas. E aí as aves desenvolveram esses sacos aéreos, que são bolsas, nada mais do que bolsas, que se enchem de ar, e com isso elas super aproveitam o oxigênio. Eu não vou lembrar das porcentagens, mas a gente respira e a maioria do oxigênio a gente nem assimila, entra e sai do nosso corpo. As aves conseguem super aproveitar esse oxigênio por causa desses sacos aéreos. E os sacos aéreos também, eles funcionam como boias, né? Boias para diminuir o peso das aves no ar. Então é isso, vamos adiante. Qual que é a próxima novidade? A próxima novidade são quatro patas. E aí são dos animais terrestres. A gente chama, olha aqui, tetrápoda. Podes, pés, tetra, quatro patas. A partir dos anfíbios, nós temos animais com quatro patas. Ah, mas nós temos as cobras, nós temos as aves, nós mesmos, humanos, não temos quatro patas. Nós temos. A questão é que a gente adaptou-se um par de membros para outra função. Mas aqui estão nossas quatro patas. As aves adaptaram os membros superiores para voar. E as cobras é uma condição derivada. Então, para viver em ambientes, em determinados ambientes, elas foram reduzindo e perdendo as patas. Tá? Mas o ancestral dos répteis, muitos répteis possuem quatro patas. Então, vamos falar das patas. Aqui, gente, eu apresentei essa figura exemplificando esse processo de migração da água para a terra. Como eu falei para vocês, existe um grupo de peixes que tem pulmões e que provavelmente deram origem aos primeiros anfíbios. Tá? Esses peixes, então, eles começam a desenvolver as patas para andar, e aí tem outras adaptações que eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai se alongar demais na aula, mas eles precisam, por exemplo, um crânio mais denso para aguentar a gravidade. Lembram que a pressão da gravidade na água é menor do que na terra, então ele precisa um crânio mais denso. Ele estica as costelas e forma o externo aqui, formando uma caixa torácica, porque vocês pensam que se a gente não tivesse a caixa torácica, nós não íamos conseguir respirar, porque a gente não teria força de inflar. A gravidade não deixaria a gente inflar nosso peito. Então, nós precisamos da caixa torácica. A pele também teve que mudar, né? Então, aquilo que eu já falei para vocês viver num ambiente aquático, você precisa de uma pele que evita o ressecamento. E as patas, por que a gente precisa das patas? Parece óbvio, né? Para caminhar. Mas a necessidade das patas vem
da necessidade de desencostar o ventre do solo. Porque o ventre raspando no solo dá muito mais aderência, atrito, você fica mais lento e acaba que desgasta, machuca. Você teria que ter uma super adaptação na barriga para não prejudicar teus órgãos vitais. Por isso, tu levanta teu corpo para andar mais rápido e para proteger o teu ventre, tá? Vamos adiante. A próxima novidade evolutiva são os ovos com casca. Gente, é muito importante para a conquista do ambiente terrestre ovos com casca. Por quê? Essa primeira imagem aqui são ovos de anfíbio. Tá? Olha como ele é delicado, frágil e visivelmente depende da água. São ovos que são colocados na água. Se você coloca isso exposto ao sol, nem precisa ser ao sol. Se você tirar da água, ele vai ressecar e todos os embriões irão morrer. Tá? Não tem proteção alguma. Então, os anfíbios precisam da água para reproduzir. Eles não conseguem reproduzir fora da água. Aqui já eu coloco a imagem de uma tartaruguinha nascendo. E as tartarugas, répteis, aves, conseguem colocar ovos em qualquer ambiente. Por quê? Porque a casca protege do ressecamento. E aqui eu apresento para vocês, embaixo, a imagem de um ovo com casca e com saco vitelínico, tá? O que é esse saco vitelínico, gente? É o suprimento de alimentação para o embrião. Então, aqui dos anfíbios, a troca, a entrada de água e de nutrientes, ela ocorre pela superfície do ovo, né? Ele é permeável. Como a casca não permite essa troca, então o ovo se desenvolveu para ter um suprimento alimentar dentro da casca, e é o saco vitelínico. Aí o que mais que nós temos aqui? A casca coriácea, que é para proteger, o cárion, que é para proteção, e o alantoide, gente. O alantoide é o banheiro do ovo, tá? Vocês pensam que quando a gente tem metabolismo, a gente tem que excretar determinadas coisas do nosso corpo. Está entrando comida, tem que sair comida de alguma forma. E aí, no embrião, ele fica depositado nesse alantoide, tá? Porque não pode sair da casca. Então, fica aqui até o nascimento do embrião. Aí vocês vão me dizer, mas mamífero não tem ovo. Como eu disse, é a condição derivada. Aqui o basal tem. E tem o ornitorínco lá que põe ovo, né? Que o bicho é uma mistura de vários tipos. Então, a partir daqui, todos têm ovo e a gente chama eles de amniota, que é animais com ovos com casca, tá? Acho que é isso. Vamos adiante. Agora eu vou entrar numa outra... Aqui, então, eu encerro a parte de evolução. A partir daqui, todos têm ovos com casca. Mamíferos criam pelos e glândulas mamárias, répteis desenvolvem as escamas e aves desenvolvem as penas. Só que essa parte do tegumento eu deixei lá para o final da aula, tá? Eu vou entrar no tegumento e agora eu vou passar por uma coisa que é a osmorregulação. Gente, nosso corpo é formado, precisa de muita água. Só que a gente está o tempo todo tendo que controlar a perda de água. E a gente tem diversos mecanismos para isso. Nós vamos falar especificamente dos animais aquáticos. Como ocorre esse controle de água no corpo dos animais aquáticos? Osmorregulação. Nós temos os osmos. Deixa eu só apagar aqui. Nós temos os osmos conformadores e os osmos reguladores. Gente, o próprio nome diz. Conformadores são os conformados, os que andam de acordo com o ambiente. Regulador é quem regula e que fica diferente do ambiente. Então, vamos lembrar lá da química, o processo de osmose. Você tem uma membrana semipermeável. De um lado, você tem menos soluto. Vamos pensar em sal de cozinha, tá? E do outro lado, você tem bastante sal de cozinha em relação à quantidade de água. Na membrana semipermeável, você só passa água, o sal não passa. E aí ocorre o processo de osmose, que é a passagem da água do ambiente menos concentrado para o mais concentrado. E aí você tem um equilíbrio de concentração.
Tá? Esse é o processo de osmose nas células de qualquer ser. Tá? Então, o que acontece? Na natureza, os animais aquáticos, quando eles entram em contato com a água, esse processo de osmose ele vai acontecer. Então, tem animais que tudo bem, né? Vai de acordo com o ambiente. Outros não. Outros, para conseguir manter as suas atividades, o seu metabolismo, ele precisa regular. Ele não pode perder muita água e nem pode receber muita água. Aqui nesse gráfico eu mostro para vocês como seria um gráfico comparando esses dois tipos de animais. A linha 2 representa a concentração do meio, tá? Então, aqui no meio, ele foi subindo a concentração de sais, tá? O que acontece com um organismo osmoconformador? É representado aqui pela letra 1, pelo número 1. Ele vai variando, até entrar em equilíbrio com o meio. E aí, normaliza. Os organismos representados pelo número 3 são os osmos reguladores. Eles mantêm a concentração de sais no corpo constante, independente do ambiente. E como é que eles vão fazer isso? Eu já deixei do lado a figurinha da osmose, para vocês olharem e relembrarem. Nós vamos falar dos osmorreguladores hipoosmóticos. Gente, o que é hipo? Acho que eu pulei um, depois eu volto. Hipo, gente, é pouco. Então, menos. Ele tem menos sais do que o meio. Tá? Então, o que vai acontecer se ele tem menos sais do que o meio? Pensam que quem movimenta é a água. A água do corpo deles vai sair. Tá? Então, quem são esses? Peixes de água salgada. A água salgada tem muito mais sal do que o nosso corpo. Quando a gente vai para o mar, por exemplo, a gente vê que a gente perde água, a gente fica murcho. E com os animais acontece a mesma coisa, eles perdem água. Mas eles não podem só perder água e não fazer nada, porque eles vão ressecar, vão desidratar e vai entrar em colapso o organismo deles. Então, o que eles fazem para manter a concentração de água dentro do corpo? Eles tomam água. Gente, literalmente, peixe de água salgada toma água, tá? Só que a água é salgada, né? E aí eles eliminam pelas brânquias o sal, por transporte ativo. Eles gastam energia para eliminar o sal e a água fica no corpo, tá? E o que eles fazem, por exemplo? Quais seriam as formas de perda de água? Pela urina. Então, eles fazem uma urina concentrada, pouca urina, para perder pouca água, tá? E aí tem outras adaptações aqui dos glomérulos, do rim deles, que eu não vou entrar em detalhes. Mas pensam que eles tomam água. Essa é a parte interessante dos peixes de água salgada. E agora eu vou voltar aqui que eu pulei o de água doce, que são hiperosmóticos. Gente, hiper é muito. Então, eles têm mais sais do que a água. E qual que seria a tendência da água? Entrar. Se a água entra, eles iriam explodir de vontade. Então, tem que ter um controle na entrada de água dos peixes de água doce. Como é que eles fazem isso? A água vai entrar pela boca? Vai, mas quando eles vão se alimentar. Eles não tomam água. A água entra só quando eles vão se alimentar. Eles absorvem sais pelas brânquias. Lembram que os peixes de água salgada eliminam sais pelas brânquias. Aqui eles absorvem. E eles fazem muito xixi. Tá? Eles urinam muito e eliminam água também pelas fezes. Tá? Então, as fezes deles também são líquidas. Tá? E outra coisa aqui, ó, no rim, no nosso caso, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente absorve água no processo do rim, né? A gente elimina as excretas nitrogenadas e absorve água. E eles, em vez de absorver água, eles vão absorver sal, tá? Porque a água eles já têm em excesso. Vamos lá. Falando de excretar, que eu estou falando bastante disso, aí a excreção é o processo de eliminação de resíduos nitrogenados oriundos do metabolismo. É o que acontece no rim, na urina, é o que sai na urina, tá, gente?
Não confundam excreção com fezes. Fezes não é excreta. Fezes é resto alimentar, resto de comida do processo de digestão. É resto de comida. Se vocês pensarem, por exemplo, coelho, porquinho da Índia, eles comem as próprias fezes para reaproveitar aquele alimento. E é alimento. A excreta nitrogenada é lixo, é tóxico, não pode de forma alguma entrar no corpo. Por isso é loucura as pessoas que fazem aquelas terapias tomando urina. A pessoa está tomando veneno. Tá? E de onde vem esse nitrogênio que a gente precisa eliminar? Ele vai vir do processo de metabolismo de ácidos nucleicos. Aí aqui eu coloquei, isso aqui é lá da biomolecular, as bases nitrogenadas que formam os ácidos nucleicos. E vocês vão ver aqui, ó, tem nitrogênio em todos. E isso aqui vai ser processado, vai ser metabolizado, e esse nitrogênio precisa sair. Ou ele vai vir do processo de digestão de proteínas. Aqui eu coloquei o exemplo da alanina, que é um aminoácido, e aí vocês vão ver o nitrogênio aqui. Ó. No processo de digestão, de metabolismo dessa substância, você vai ter a eliminação do CO2, que a gente elimina pela respiração, e você vai ter a eliminação de amônia. A amônia é muito tóxica e a gente precisa se livrar de alguma forma, que daí ou a gente elimina como amônia mesmo, ou a gente elimina como ureia, que é o nosso caso, ou como ácido úrico. Daqui a pouquinho eu falo mais disso. E ainda a gente elimina pela urina substâncias não tóxicas em excesso. E aí vocês podem pensar, por exemplo, se vocês tomam um negócio com muito corante, muda a coloração da urina por causa disso. A gente está eliminando os corantes pela urina. Se quem já fez algum exame com uso de contraste, por exemplo, nos dias seguintes do exame você vai urinar de uma cor diferente, por causa que você está eliminando a tinta pela urina. Tá? Seguindo, excretas nitrogenadas. Tá? Então, a gente elimina excretas nitrogenadas pela urina. São tóxicos para o nosso corpo, a gente precisa eliminar. Cada grupo de vertebrados, ele elimina uma excreta de acordo com o ambiente e com o suprimento de água que ele tem. Então, vamos lá. Ou a gente elimina amônia, ou a gente elimina ureia, ou a gente elimina ácido úrico. A amônia é muito tóxica e muito solúvel em água. Tá? Então, quem que vai eliminar a amônia? Quem tem acesso a muita água. E quem que tem acesso a muita água? Peixes, principalmente de água doce. Então, esses carinhas aqui eliminam a amônia. Tranquilo, de boa. Os animais que têm acesso a pouca água, vamos para o ambiente contrário. Aí vocês vão me dizer, tá, mas as aves não têm acesso, tem bastante acesso à água. Tem, mas elas não podem tomar muita água, porque se elas tomarem muita água, elas vão ficar muito pesadas e não vão conseguir voar. Então, apesar de elas ter acesso, elas não podem tomar muita água. E quem mais? Os répteis também, né? Répteis têm acesso a pouca água. Elas eliminam as excretas nitrogenadas como ácido úrico. Ácido úrico, gente, é com baixíssima toxicidade e pouquíssimo solúvel em água. Tá? Então, vamos pensar aqui, toxicidade e solubilidade. Aqui é muito e aqui é pouco. E esse aqui é o do meio, intermediário. Então, o que eles fazem? Eles eliminam essa excreta de ácido úrico, que não é solúvel em água, então ela é excretada no formato sólido e não tem risco algum para o organismo. Já os mamíferos e alguns peixes, os tubarões, alguns peixes ósseos de água salgada e anfíbios, eliminam ureia. E ureia está no meio, tá? Então, ele não é nem tão tóxico, nem tão solúvel. E aí, qual que é a vantagem em relação à amônia? Você não precisa perder tanta água na urina. Você consegue concentrar mais sua urina. E com isso, você até precisa bastante de água. A gente mesmo, se não toma muita água, vai ter problema, não vai conseguir excretar o suficiente. Mas não precisa tanta água quanto os peixes, certo?
a decisão, né, evolutiva pelo tipo de excreta é em função da disponibilidade de água, é a água que determina. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês rapidamente um pouquinho do rim humano. Ai, não botei aqui a animação, ficou por cima. Então, aqui eu mostro o rim. Aqui tem a glândula pineal, né, que é do sistema endócrino de hormônio. E o rim tem esse jeitão aqui. E onde que acontece a filtragem? São nos glomérulos, tá? Então, o que acontece? Entra sangue cheio de excreta nitrogenada, cheio de ureia. Nesses glomérulos aqui ocorre a filtragem. Eles são mais permeáveis do que o resto das nossas células, para poder sair partículas maiores, tá? E aí sai, então, representado por essas bolinhas, são os catabólitos, que a gente chama, os do metabolismo, principalmente os excretos nitrogenados. Sai para cá para ser eliminado na urina, e o sangue filtrado, purificado, segue para o organismo. Ocorre que nesse processo aqui de filtragem, de aumento da permeabilidade das células, nós perdemos muita água. E a gente não pode perder essa água toda na urina. Então, ocorre a reabsorção de água. Aqui que eu disse para vocês que nós reabsorvemos água e os peixes de água doce reabsorvem sal. Tá? Nesse momento que a gente é diferente dos peixes de água doce. Tá? E aí, então, segue para bexiga para excretar. Beleza? E aí, uma questãozinha para fixar o conteúdo. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico. Um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia, filtração da membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem de hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado promoverá diretamente a... E aí você tem várias opções aqui, não é uma questão difícil. Aí vocês têm que pensar, o que o rim faz? Eu acabei de falar para vocês. Né? Ele elimina excreto nitrogenado. Essa é a função do rim. Então, se você criar um rim biônico, é essa a função que ele vai ter. Eliminar a excreta nitrogenada. Mas vamos ver por que as outras alternativas. Já de cara, a gente sabe que é remoção de ureia. Porque essa é a nossa excreta. Por que ureia? Porque o rim biônico é para ser humano. Então, vai excretar o nosso tipo de excreto. A B diz excreção de lipídio. Gente, lipídio é gordura. Gordura não é excreta. Gordura, ela entra lá na digestão, tá? Então, como é que ocorre a excreção de lipídios? No sistema digestório. Não tem nada a ver com o rim. Síntese da vasopressina. Gente, vasopressina é um hormônio, tá? E ele é produzido naquela glândula pineal que eu falei para vocês que tem em cima do rim. Mas não tem nada a ver com esse rim biônico. A glândula pineal só está ali. Né? O rim biônico ele vai ter a função de filtrar. Tanto que aqui ele deixa claro que vai substituir a hemodiálise. Quem não sabe o que é hemodiálise? Hemodiálise é uma máquina que as pessoas que o rim não funciona mais são conectadas nessa máquina com duas entradas, quer dizer, uma entrada e uma saída de sangue. O sangue sai do corpo, é filtrado na máquina e volta para o corpo da pessoa, tá? Então, se é para substituir isso, vai ser para remover a ureia mesmo. Transformação da amônia, isso não, gente. Isso aqui ocorre no fígado, eu esqueci de dizer para vocês. Porque a gente produz a amônia nas nossas células, mas a gente não elimina a amônia. A gente elimina ureia. Então, ela precisa ser transformada e isso ocorre no fígado. Fabricação de aldosterona, isso aqui também é outro hormônio. Então, o rim não tem nada a ver com o sistema hormonal. Alguma dúvida? Tranquilo? Se tiver dúvida, prêmio. Sobre a questão dos répteis que eu falei para vocês, répteis e aves, que eles eliminam a excreta nitrogenada sólida.
Daí aqui eu coloquei para vocês visualizarem isso, que tenho certeza que vocês já viram. Mas isso aqui é um cocôzinho de lagarto. Esse lagarto aqui, nesse tipo de lagarto, que é os trupiduros. A excreta nitrogenada, o xixi do lagarto, é essa bolinha branca. É sólida, como eu falei para vocês, é ácido úrico, tá? E aqui as fezes. As aves, elas também eliminam assim. Ela só não é tão sólida assim, ela é um pouquinho mais lubrificada. Mas se vocês olharem um cocô de ave, vocês vão ver uma parte escurecida, que é a parte das fezes, e vocês vão ver uma parte branca, que é a excreta nitrogenada. E ela é pastosa, assim, né? É ácido úrico também. Mas para as aves, essa eliminação de ácido úrico não é suficiente para ela eliminar todos os sais, tá? Principalmente aves de ambientes marinhos. Nós temos muitas aves que se alimentam de animais marinhos. Fragata, gaivota, enfim, N aves. E aí, o que elas têm de adaptação? Elas têm essa glândula nasal. Elas têm uma glândula na parte superior da cabeça, para cima dos olhos, e eliminam sal pelo nariz. Tá? Elas têm, vocês às vezes vão ver que elas têm uma coriza ali, essa coriza é a eliminação de sal. Tá? Vamos adiante. Sim, sim, Bruna. A pedra, assim, o que acontece? Ela pode ter várias origens, tá? Mas ela tem a ver com a filtração errada do rim. Ela pode ser por causa da eliminação de ureia, como ela tem outros, agora eu não vou lembrar dos elementos que podem criar pedra, mas não é só a ureia, tá? Mas sim, é isso. O rim, ele não elimina tudo e fica ali e vai formando a pedra, tá? Mas não necessariamente, se o rim não funciona bem, é certo que você vai ter pedra? Não, às vezes acontecem outros efeitos. Tem que ter uma predisposição para a formação de pedra nos rins, tá? O que acontece, por exemplo, com alguém que o rim não funciona bem? A pessoa, primeira coisa, ela vai inchar. Ela vai ter, principalmente as pernas ficam muito inchadas. Por quê? Porque os sais, em vez de saírem na urina, os sais, a ureia, fica no sangue, tá? Lembra que eu falei que entra o sangue que precisa ser filtrado, sai o sangue purificado. Se esse sangue purificado não for purificado, ele continuar com muita ureia, vai acontecer a osmose, tá? Então, o que vai acontecer? A água, em vez de ser eliminada no formato de suor, que a gente perde água no suor, em vez de ser eliminada na urina, ela vai ficar dentro dos tecidos. E aí você incha, tá? Por isso, pessoas com insuficiência renal geralmente são muito inchadas. Ou forma, então, também pode formar as pedras nos rins. E ainda tem uma outra doença relacionada com o funcionamento dos rins, que se chama gota. A gota é uma doença já muito avançada, que é quando você fica anos e anos com ureia no teu corpo, e ela vai se juntando, ela forma cristais, tá? Pedrinhas, cristais, e ficam acumuladas nas articulações das pessoas, geralmente nas articulações dos membros inferiores, dos pés. Dá uma pesquisadinha aí, anotem para pesquisar sobre gota. É uma doença muito complicada, as pessoas sentem dores horríveis. Então, pode acontecer isso também, ou ela forma pedra dentro do rim, ou ela vai formar essa pedra lá nas articulações. E no caso, deixa eu ver a pergunta aqui. No celular. E no caso, quando a pessoa tira um dos rins, não sobrecarrega o outro, sim, sobrecarrega. Né? Mas dá tranquilamente. O que as pessoas que tiram um rim têm que fazer? Ter uma dieta controlada para o resto da vida. E muitas vezes elas têm que tomar medicação também, tá? Mas assim, é controle de dieta para sempre. Qual que é esse controle principal? É a redução do consumo de sal, então você vai consumir alimentação com menos sal, mas não só isso. A proteína, por exemplo. Lembra que eu falei que a metabolização da proteína elimina excreto nitrogenado?
Então, você tem que diminuir o consumo de proteína, para diminuir a carga do teu rim na eliminação do nitrogênio, da amônia, né? Então, você tem que diminuir o consumo de carne, carnes vermelhas, principalmente, determinados vegetais, espinafre, esses de folha escura, que possuem muita proteína. Ora pronobis, por exemplo, que está na moda, pessoas com insuficiência renal não podem comer isso indiscriminadamente, porque vai sobrecarregar o rim, vai sobrecarregar o organismo com proteína. Então é isso, quem tem insuficiência renal ou tira um rim, ou de repente perde função renal, né? Tem pessoas que têm os rins, mas eles não funcionam 100%. Tem que reduzir o consumo de sais e de proteína. Não tem jeito. O corpo não dá conta. E também aí, em casos mais graves, vai para a hemodiálise, né? Mas daí isso já é um caso bem grave. Geralmente as pessoas vão para a hemodiálise quando elas têm menos de 20% da função renal. Daí elas entram em hemodiálise. Seguimos. Aqui é uma questãozinha, então, do Enem, referente às adaptações para viver em ambientes extremos. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos do grupo citados é. E aí traz ele possíveis adaptações. Só que essa questão é muito sacana, gente. Por quê? Artrópodes, eu nem entrei nesse detalhe, mas ele elimina ácido úrico também, igual répteis e aves, tá? Então, se vocês olharem esses três carinhas aqui, esses três grupos eliminam ácido úrico. Mas a questão coloca roedores aqui, ó, e aí quebra com a gente, né? O que roedores têm a ver com esses outros três grupos? Vamos ver as alternativas. Existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Gente, o que são glândulas sudoríparas? São glândulas para eliminação do suor. Suor, simples assim. A gente elimina o suor por quê? Qual que é a função de produzir suor? É controle de temperatura, tá? Só isso. Por isso a gente sua no verão. Quando a água sai e o processo de evaporação da água diminui a temperatura do nosso corpo, tá? Só que a gente perde água. Se a gente está falando de um bioma com pouca umidade, a gente não pode perder água. Então, não é produção excessiva de suor. Definitivamente essa não pode. Eliminação de excretas nitrogenadas concentradas? Talvez, vamos pensar. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca? Gente, qual que é a função do ovo com casca? Proteger da perda de água e ter um suprimento alimentar ali e ficar independente da água. E aí vocês vão pensar, será que pode ser isso? Aí vocês vão para os grupos. Aves, ok. Répteis, ok. Artrópodes, não. Roedores, não. Porque eles não produzem ovos com cascas. Apesar do basal aqui dos mamíferos produzir, o roedor atual não produz. Capacidade de controlar a temperatura corporal? Isso não também. Porque se vocês pensarem, roedores controlam, aves controlam, répteis não, artrópodes não, tá? Então não pode. Opa, essa aqui. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Eu nem falei de pulmões foliáceos, mas eles ocorrem lá nas aranhas, tá? Não tem nada a ver com esses grupos. E os nossos pulmões não são foliáceos, de aves não são, de répteis não são. Então, sobra para a gente a eliminação de excretas nitrogenadas concentradas. E aí vocês vão me dizer, mas como assim? Eles não excretam a mesma coisa. Realmente não. Aves e répteis e artrópodes excretam ácido úrico, tá? Ácido úrico. Roedores excretam ureia. No entanto, os roedores, naquele processo lá do rim que eu mostrei, na saída da urina, que a gente reaproveita a água, os roedores de ambientes com pouca umidade, eles reaproveitam muito mais. Eles têm um processo de uma super reabsorção de água. Então, a urina deles vai sair concentrada. Apesar de ser com ureia, ela vai ser concentrada.
Então, assim, essa questão é muito sacana, gente, porque quando eles colocam roedores aqui, eles quebram com a lógica do raciocínio. Então, vocês têm que pensar que toda vez que o animal vive em ambiente de deserto, ele vai excretar urina concentrada, ou no formato sólido ou líquido, mas concentrado, tá? É bem sacana essa questão, não é uma questão fácil. Ah, gente, aqui, ó, eu até tinha esquecido que eu tinha botado isso aqui, e é bem legal. O processo o que determina a reabsorção de água, gente, é esse hormônio que é chamado hormônio antidiurético. Diurético, gente, se vocês têm um chá, alguma coisa diurético, ele estimula a eliminação de água. No nosso cérebro, lá bem na região central, nós temos uma região chamada hipotálamo. Essa região, ela determina como que a gente vai eliminar a água. Então, quando a gente toma pouca água, por exemplo, ou quando a gente perde muita água por suor, o hipotálamo determina que a gente vai reabsorver mais água para não desidratar nosso corpo. E isso acontece com os roedores. Eles têm uma produção desse hormônio antidiurético muito alta, por isso que eles reabsorvem mais água aqui nos canais do rio. Seguindo. Recentemente, deixa eu ver que hora que é isso já? 10 minutinhos. Recentemente, um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região extremamente árida no território brasileiro. Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que sua urina apresenta uma concentração hipertônica em relação ao sangue. Ou seja, a urina é mais concentrada que o sangue. Então, urina mais que o sangue. Tá? Que adaptação desse animal lhe permite viver na região citada? Gente, assim, ó, lembra que eu disse para vocês que eles gostam de um tema em específico sobre vertebrados? E é esse. É a adaptação do ambiente com baixa disponibilidade de água. A maioria das questões tem a ver com isso. Então, mistura ali fisiologia e um pouco de conhecimento de zoologia, mas é a preferência, sem dúvida, tá? Então, foque nessa questão de economia de água, de pouca disponibilidade de água, de funcionamento dos rins. É um negócio que eles gostam muito. Façam uma estrelinha nisso. Então tá, vamos lá. Que adaptação permite que esses animais tenham uma urina mais concentrada que o sangue? Gente, se é mais concentrada, tem mais soluto, tem mais sais, tá? Aí vamos lá, as alternativas. Diminuição da transpiração, eliminação de fezes hidratadas, predominância de hábitos diurnos, eliminação de muita água na urina e excreção de amônia como produto nitrogenado. Gente, se o animal precisa economizar água, precisa ter mais água no sangue que na urina, isso aqui é em relação aos sais. Então, hipertônica, é mais concentrada. Tá, vamos botar aqui o símbolozinho de concentração, que eu sei que vocês já viram isso em química. Então, a urina é mais concentrada que o sangue. Ele não pode perder tanta água. A adaptação está relacionada a isso. Vamos começar de baixo para cima, tá? A alternativa E trata da amônia. Gente, quem elimina amônia? Peixes de água doce. Tá? Principalmente. Por quê? Porque a amônia precisa de muita água para ser excretada, porque ela é extremamente tóxica. Gente, qual que é a lógica de dissolver amônia em bastante água? Porque se a amônia for excretada pura, ela vai destruir o canal de excreção, ela vai destruir a bexiga, ela vai destruir a uretra. Ela precisa estar diluída, tá? Então, se você vai ter que perder muita água para eliminar a amônia, definitivamente não vai funcionar num ambiente árido. Eliminação de muita água na urina? Não, na mesma lógica, não pode perder água. Predominância de hábitos diurnos? Gente, o que tem a questão de hábitos diurnos e noturnos? Quando que você sua mais no verão? De dia. Porque é um momento de maior calor, maior exposição aos raios do sol. A existência do sol ocorre de dia. A existência não há. Os raios solares incidem na nossa região de dia. Porque o sol continua existindo de noite. Então, não dá. O animal no deserto, normalmente, deserto, áreas áridas, tem hábitos noturnos e não diurnos. Eliminação de fezes hidratadas, na mesma lógica. Não, você não pode perder água nas fezes. E a questão que sobra por eliminação é a diminuição da transpiração.
Então, os animais que vivem em ambiente seco, árido, deserto, eles diminuem a perda pela transpiração. Transpiração é o suor, né? É o que sai pela pele. Então, ele vai ter mecanismos ou comportamentais, por exemplo, de só sair à noite, de viver em túneis na terra, de ter uma epiderme adaptada ao deserto para perder menos água por transpiração, tá? Ah, aqui eu tinha botado sobre a ureia e o amônio, ureia e ácido úrico, mas nem precisei. Tá. Próximo conteúdo é tegumento. E a aula está terminando. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar essa parte de tegumento para uma aula extra. Acho que eu vou gravar agora mesmo na sequência e já posto para vocês. Porque ela é bem interessante. Não tem muitas questões sobre isso, mas é importante a gente dar uma olhadinha, tá? Gente, eu sei que é bastante conteúdo, bastante informação. Então, assim, se puderem reolhar essa aula, me mandar dúvidas. Se tiverem dúvidas para tirar agora, também pode falar, tá? Mas foquem nessa questão da adaptação para ambientes de deserto, tá? É isso, assim, que é a preferência. A tendência já vem de vários anos, então eu imagino que não vai mudar esse ano. Estudem, reolhem as aulas. Na quarta-feira a gente vai ter, então, mais uma aula de biologia, que vai ser a aula de saúde pública não, saúde humana, que eu falei para vocês. Então, eu vou trazer as verminoses, as doenças relacionadas com bactérias, vírus. Vou tratar um pouquinho sobre a produção de vacina, que é uma coisa bem possível esse ano. Ano passado não caiu, mas é que ano passado era o ano, assim, da Covid, mas talvez caia alguma coisa de produção de vacina esse ano. É bom sempre estar ligado. Então tá, eu vou encerrando a aula por aqui. Não vi interromper a gravação aqui.